pelo apóstolo João. Jesus, quando iniciou o seu ministério, agora eu quero falar do chamado desse moço. Jesus, quando iniciou o seu ministério, primeiro ele foi batizado por João Batista. Depois ele foi para o deserto para ser tentado. E eu já quero deixar uma palavra de vitória para nós, porque o primeiro Adão, ele foi derrotado no paraíso, nos deixando um testamento de vergonha, de morte e de sofrimento. Nosso Senhor Jesus, ele venceu onde? No deserto, nos deixando um testamento de vitória, de vida eterna. Aleluia! Louvado seja Deus! E ali a palavra diz que Jesus, ele sai caminhando em volta do mar da Galileia, e ele chama Pedro e ele chama André, os seus discípulos, como para segui-lo. E logo em seguida ele vê um barco que contém 3 pessoas ali dentro, a saber, Zebedeu e seus 2 filhos, Tiago e João. Ora, nós às vezes, meu irmão, nós temos uma mania, nós queremos andar sozinho. Por quê? A gente fala assim, eu não tenho nada a ver com o irmão, não tenho nada em comum. Isso é uma balela de Satanás, porque nós temos sim o mesmo Pai, o mesmo inimigo, e nós só vencemos o inimigo se for na unidade. Nem Jesus quis andar sozinho, e Jesus não chamou ninguém perfeito, não. Ele chamou Pedro, colocou para andar com João. Pedro tirava a espada e João fazia coraçãozinho. João era do amor, João era da paz, e Pedro era bravo. Colocou para andar sozinho, porque perto de Jesus as nossas diferenças têm que ficar de lado. Aleluia! E quem sou eu para falar, não vou andar com fulano, não vou andar, não temos nada em comum. Pegou quem? Pegou Levi, que era a favor do governo, colocou para andar com Zelote, que era contra, que era a favor do governo, que era contra o governo. Então você vê que Jesus, na presença dele, na mesa de Jesus, não tem esse negócio não. É o mesmo Pai e o mesmo inimigo. Aleluia. Para ser vencido. Ele chamou esses discípulos, ele chamou 12 discípulos. E agora mais 3 ele tinha mais intimidade. Só que João e Pedro e Tiago, eles estavam sempre presentes com Jesus nas ocasiões especiais. Mas no contexto dessa história, eles vão viver o sobrenatural. Porque em Isaías capítulo 11 está escrito assim: vocês, povo meu, vocês estão como um toco seco, hein? Vocês estão secos. Mas eu digo a vocês que da raiz de Jessé brotará um renovo. Aleluia! Louvado seja Deus! Esses meninos vão viver o quê? O sobrenatural. Por quê? Porque essa profecia havia se cumprido. Estava no meio deles um renovo. Então, a partir daquele momento que eles foram chamados, eles vão viver o sobrenatural de Deus. Eles vão presenciar coisas lindas. Jesus Cristo, Filho de Deus, vai multiplicar pães, simplesmente 2 pães, 5 pães e 2 peixinhos, vai alimentar uma multidão. E João viu. Quantas vezes João viu o sobrenatural? João viu 10 leprosos serem curados. João estava presente. Só que, irmãos, o fato de ser amigo, de ter intimidade com Jesus, não nos isenta também de viver a tempestade, que também João viu. A tempestade que se levantou por 2 vezes, e 2 vezes eles saíram vitoriosos. Uma tempestade, Jesus estava no barco. João viu, ficou apavorado, gritou. E eu quero dizer que na tua chamada muitas vezes vai ter grito de morte, vai ter medo, mas eu quero te fazer uma pergunta. O barco é projeto de homem, o mar é projeto de Deus. E eu já tenho uma palavra para você, porque se os seus projetos estiverem dentro dos projetos de Deus, não tem tempestade que afunda, não tem. Pode vir o que for, pode balançar para lá, balançar para cá, mas você vai chegar do outro lado, porque o seu projeto está dentro do projeto de Deus.
viu as tempestades. Na outra tempestade ele viu o mestre vinha andando por sobre as águas. A palavra diz que ele não estava no barco, mas no livro de João você vai ver, ele estava observando. Eu quero dizer, ele não te deixa só. Você pode pensar, ele não está no barco, eu estou sozinha. Não está. Ele está observando. E a hora que você não aguentar mais, ele vem andando sobre as águas. Mas no meio do mar você não fica. Eles viram tanta coisa. João viu, aleluia, quando o nosso mestre ele entra na casa de Jairo e ele pega aquela menina pela mão e dá uma ordem para ela levantar. João viu, Pedro, Tiago e João, eles viram. João também viu quando o meu Senhor ele subiu para o monte para ser transfigurado, né? Ele viu quem estava ali. João viu a transfiguração do mestre. João viu quantas coisas lindas. João viu os leprosos. O renovo estava no meio deles. Paralítico andava saltando com a cama nas costas. Cego enxergava. Aleluia! Oh glória! Eles estavam vivendo sobrenatural. Porque naquela época o povo estava envergonhado. Estava sob o domínio de Roma. Quem estava governando era Herodes. Herodes era um louco. Aleluia! Meus irmãos, ele era um louco. Herodes era um louco. Quando Jesus nasceu, ele mandou matar as criancinhas. Mas depois esse Herodes morreu e veio outros. Era coisa de Herodes, era tudo maluco. Só que João viu muitas coisas boas. Agora, Jesus Cristo vence o seu ministério. 3 anos e pouco passa. Vence o ministério de Jesus. É o dia da última ceia. João está na mesa com o mestre. E a palavra diz que João encosta a cabeça no peito de Jesus. Que privilégio! Esse jovem, esse garoto, encostar a cabeça no peito do mestre. Tem muita gente que diz que o evangelho de João veio direto do coração de Jesus, porque ele ouvia as batidas do coração do mestre. Terminando a Santa Ceia, Pedro, Tiago, João, vamos comigo orar no Getsemane. Pedro, Tiago e João, vamos. João tem intimidade, Pedro também tem, mas isso não isenta de ter fraqueza. Lava-série em Jesus entende quando você está fraco. Ele pega na tua mão e diz: eu te ajudo. Pedro, Tiago e João não puderam velar com o mestre. Na última hora, aleluia, quando Jesus sai de lá suando o sangue, foi por mim e por você. Aleluia. João viu. Jesus é preso, traído, preso, foi colocado ali para ser envergonhado diante de Pilatos. Foi envergonhado, apanhou, sofreu, a noite inteira não abriu a sua boca. Os discípulos todos fugiram, mas na crucificação, quem estava ali com ele? Quem? O seu amigo, o seu menino, João, estava nos pés da cruz. E eu tenho uma palavra para você: só quem vê o que não quer ver, vai viver o que ninguém viveu. Amigo, vai com você até o fim. Amigo, João olhava para cima, está lá o teu Senhor, o teu mestre, crucificado, ensanguentado, vituperado, olhava séria, e ele olhava, mas ele lembrava: eu estava com ele quando ele multiplicou pão, eu estava com ele quando ele curava, eu encostei a cabeça no peito dele, e eu não vou deixá-lo, eu vou até o fim. João foi até o fim. Olha, irmãos, quando eu conheci meu esposo, eu era um pé de boi para trabalhar. Pensa numa pessoa trabalhadeira. Trabalhava dia e noite. Ele me conheceu assim. Eu pegava um carro aqui, eu ia parar em Santa Fé do Sul, ia parar em Jaú, Pederneira.
Mas no dia que eu caí, que eu sofri um acidente vindo da sede, olha lá, não me abandonou. Pegou no colo. Valoriza quem está do teu lado no dia da chuva. Porque no dia de sol tem muitos para estar do teu lado. Quando eu caí, fiquei cadeirante, ele pegava eu no colo, levava para cama, tirava, dava banho, penteava cabelo. Sabe o que é isso, irmão? Ele viveu isso aí. Ele estava comigo no dia da alegria, mas não me abandonou também no dia da minha tristeza. João também não abandonou Jesus. Ele estava ali, aos pés da cruz de Cristo. Aleluia. E ali depois Jesus, ele ressuscita, né? E ele é assunto ao céu. Deus tremendo. Mas deixando uma palavra. Os anjos diziam: ei, tá vendo esse Jesus que subiu? Um dia ele vai voltar. Vocês estão vendo? Por que vocês estão admirando? Do jeito que ele subiu, ele vai voltar também, hein? Ele vai voltar, tão certo como nasce o sol. Todos os dias ele vai voltar. Aí João começa a viver agora a perseguição do primeiro século. João agora vai ver coisa que ele não queria ver. Mas João não fraquejou na fé, não. João, a primeira coisa que ele vai ver, o irmão logo ser decapitado. Tiago morre. Aí passa um tempo, ele começa a ver que a perseguição cresce. Inclusive por Saulo de Tarso, cresce. De repente vem o imperador Nero. Perseguição em Roma, aí coloca fogo em Roma. E a culpa cai nos cristãos. Meus irmãos, a palavra, a história diz que era um cristão. Nero colocou a culpa nos cristãos. Cristão era pendurado, queimado vivo, irmãos, na porta da cidade, porque a culpa caiu sobre eles. Inclusive Paulo, ele foi, se você ler 2 Timóteo 4, ele está se despedindo. Paulo